Olá, amor! Seja bem-vinda! Olá, amore! Coisa boa! Obrigada, princesa! Com você aqui fica mais fácil. Ai, coisa linda! Beijo! O pessoal vai chegando pra gente começar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os campos de experiência e as memórias afetivas, tá? É algo que eu tenho me preocupado um pouquinho, e eu acho que também tem sido a preocupação de todos aqueles que trabalham com educação infantil, como também tem sido uma preocupação de pais e familiares responsáveis. Olá, minha princesinha, que bom que você está aqui. Beijo. Então eu tenho pesquisado, estudado algumas coisas, já tinha antes, né? Até no período da construção do referencial curricular para a educação infantil, eu já tinha pensado muita coisa sobre as memórias afetivas, estudado algumas coisas. Olá, Aris! E então, mas nesse tempo, então me veio a necessidade de falar um pouquinho mais sobre eles, e até eu estou pensando em escrever algumas coisas também vinculadas a memórias afetivas dentro do processo de aprendizagem. Então a gente vai amadurecer um pouquinho essa ideia nessa conversa na janela. Olha, tem janelas novas. Janelas novas, que coisa boa. Muito bom. Que bom, Éder. Seja bem-vindo. Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho, vai interagir um pouco. Se tiver criança, aí me avisa, porque eu faço algum momento. Geralmente eu dou um exemplo e envolvo as crianças que estão na live. Então, assim, a gente vai interagindo um pouquinho e conversando um pouquinho sobre o assunto, tá? Vamos só aguardar só mais um pouquinho, deixar mais algumas pessoas que disseram que vão vir chegar. Eu sei que tá tendo muitas lives, tá acontecendo muita coisa por esses dias, e então a gente precisa ver o tempo, escolher, mas vai ficar. Oi, minha vizinha linda, te amo. A gente vai, ó, tá chegando o povo tá chegando. Ô, minha lindona, te amo, minha Mari. Então eu sei que as pessoas estão precisando se dividir em várias lives, principalmente quem é da educação, né? São tantas as propostas, tem muita coisa boa, gente, na internet para dar suporte nesse período de pandemia. E a gente tem que pensar também o pós. Oi, meu amor, te amo. A gente tem que pensar o pós também, como essas crianças estão e como essas crianças voltarão. Então vamos pensar um pouquinho sobre o assunto. Vamos lá. Olá, meu amor. Então vamos lá, esperar só mais um pouquinho, tá? Só mais um minutinho. Eu queria, principalmente quem é professor, quem é pai, quem é mãe, que vocês colocassem aí algumas questões. O que é para vocês, o que é que vocês gostariam que a gente trouxesse nesses momentos de live, nessa conversa na janela. Eu queria que vocês dessem algumas dicas de conversa em relação a esse universo da educação infantil, tá? Principalmente vinculada às questões das instituições de ensino, tá? Então, fico aguardando também algumas dicas. Olá, João! Fico aguardando algumas dicas de vocês e a gente, acho que já pode começar, né? Vamos iniciar? Vamos conversar? Tem algumas pessoas que já chegaram, é um grupo bem eclético, né? Tem mães, tem pais, tem avós, tem professores, mas a minha fala, como vocês sabem, é mais para os professores e pais que querem dicas para o que poder fazer durante esse tempo de pandemia. Vamos lá? Eu queria falar um pouquinho com vocês em relação à questão das memórias afetivas, né? É isso que eu gostaria de falar com vocês, tá?
Certo, lembro sim da Rosinha. Olha só, primeiro ponto, eu queria que vocês pensassem sobre essa questão das memórias afetivas. Esse momento que as crianças estão vivenciando em casa ou até junto às unidades de ensino são momentos de construção de memórias. As crianças na primeira infância, isso é comprovado cientificamente, elas constroem as memórias que vão, eu não digo que é responsável por toda a construção do caráter, da personalidade dessa criança, mas que traz uma carga muito grande nessa formação. Então, olá Patrícia, seja bem-vinda. Então, a gente tem como comprovar com estudos, principalmente dentro da neurociência, né, dentro da psicologia, algumas correntes da psicanálise, que comprovam o quanto as crianças de 0 a 6 anos, ou seja, esse período que compreende a primeira infância, essas memórias afetivas, e elas são responsáveis por parte da formação da personalidade da criança. E aí você pode me perguntar, Jadna, mas e a carga genética? Não tem um percentual? Tem sim. Mas a gente tem comprovado que mais do que a carga genética, mais do que as questões das identidades genéticas, a gente tem uma formação desse sujeito integral muito linkado às convivências, às experiências, às relações, as quais ela estabelece no seu dia a dia e no seu período de vida, principalmente na primeira infância. Eu queria que vocês fizessem um exercício comigo rapidinho. Eu queria que vocês lembrassem de momentos de vocês da infância. E eu queria que vocês percebessem que esse momento da infância... Olá, amor, é isso mesmo, também acredito assim. Por isso que eu estou trazendo para vocês. Esse momento da infância, eles são atrelados, eu até anotei aqui. Podem perceber. Eles são atrelados a cores, a um dia ensolarado, a cor do mar. Eles são relacionados a cheiro, a toques, a sabores, a formas. Então a gente percebe quanto esse sentir, esse perceber o universo ao seu redor constrói quem nós somos por dentro. Então, as relações humanas e os espaços aos quais a gente estabelece essas relações muito forma quem somos, né? E isso é algo que a gente precisa pensar quando a gente começa a idealizar estratégias para essa formação na identidade da criança. Então, quando a gente começa a pensar e estabelecer algumas coisas para propostas de atividades sistemáticas, como agora o CNE aprovou que essas atividades sistemáticas fossem pensadas também para o público da educação infantil, a gente tem que colocar essas programações dentro dessa construção. Uma vez que a gente está pensando e estruturando uma atividade, dentro do que? A gente está estruturando uma atividade dentro de um momento da vida do sujeito, né, dessa criança que é um sujeito histórico de direitos. A gente está trazendo propostas que podem e que vão, em uma parte delas, fazer parte dessa pessoa para o resto da vida. Talvez não memórias conscientes, mas às vezes memórias inconscientes, ou seja, cheiros que provocam ansiedade, taquicardia, cheiros que provocam calma, tranquilidade, e que você não sabe nem de onde vem. Quantos nós já vivemos isso? Situações que o quê? Que a gente olha e faz, poxa vida, esse cheiro me traz uma angústia, né? Essa cor me traz ou então, ai minha gente, eu gosto, não sei porquê, mas gosto tanto desse cheiro, gosto tanto dessa cor, gosto tanto dessa textura, desse toque.
Não sei se vocês já perceberam isso aí, mas realmente são situações que são ligadas e linkadas, melhor dizendo, ao quê? A construção dessas memórias afetivas. E aí eu vou dizer para vocês, quem é professor pode anotar aí, tá? Então, olha só. Oi, Rose, tudo bom, minha princesinha? Olha só. Quem é professor, eu sei que está fazendo registro, está fazendo umas coisas, então anota aí. O que são memórias afetivas? Anota aí. São eventos do dia a dia que são incorporados em nossa personalidade. Uau, que coisa forte, né? Então, esses eventos do dia a dia que talvez para aquele que está compartilhando com a criança, acho que seja nada, é mais um dia. É mais uma situação, mas talvez aquele momento seja considerado para a criança como um momento de suma importância. Quer saber um momento de suma importância para a criança, que contribui muito para o desenvolvimento dela? Quer saber? O sono. Sabiam que a soneca na primeira infância é de suma importância, não só para o desenvolvimento cognitivo, mas até para a imunidade dessa criança. Ela se torna muito mais imune às enfermidades, a criança que consegue repousar. E ela consegue também, sabe o quê? Linkar aquilo que ela vivenciou. Muitas das memórias afetivas das crianças são construídas, são cristalizadas durante as sonecas, durante o sono. Então, assim, por exemplo, a criança bebê, o que é que a gente percebe? Quem tem bebê em casa percebe que o quê? A cada mamada, o que é que acontece? Sono. Eles dormem. Porque esse sono, ele é estruturador, a gente pode dizer assim. Ele faz, oi minha ninha linda, eu acho que é o seu, minha ninha, da outra vez foi do mesmo jeito, mas as pessoas estão ouvindo. Vê aí no teu celular, por que você não tá ouvindo, viu? Aí olha só, se alguém puder escrever assim pra Jarleide que está escutando, pra ela rever, eu agradeço, ver no celular dela. Então, olha só, vamos voltar aqui. Oi, Ivanete, Edneide, ai, coisa boa. Pessoal de Goiás, a BNCC, que máximo. Feliz, viu, com a presença de vocês aqui. Vamos conversar na janela, meninas. Aí, olha só. Então, assim, que bom, meu amor, boa tarde. Então, assim, vamos voltar para a questão dessa construção das memórias afetivas. O sono, como eu falei, é um ponto muito importante. Por isso que, assim, nas creches, as meninas que trabalham na escola pública, né, ou na escola privada, as meninas que trabalham nas secretarias e organizam as rotinas das crianças, o momento do sono não faz parte? Faz. A criança tem o momento do cochilo, é necessário. Por isso que uma dica que eu dou para vocês, querem que uma aprendizagem se estabeleça, faça essa aprendizagem antes da horinha do sono, tá? Se você quer que uma aprendizagem se cristalize, que ela se acomode melhor, que ela se consolide, aquelas aprendizagens essenciais, faça antes do sono. E aí eu vou para um momento, uma fala séria. É por isso que alguns traumas se estabelecem na mente da criança. Porque quantos traumas nas crianças acontecem em que momento? Durante a noite. Quantos abusos, quantas situações acontecem. E aí a criança chora, se dá um banho, chora, né? E aí ela dorme. Não é assim? Forte, né? Mas é verdade. E aí memórias afetivas são construídas, são cristalizadas. E Gaci, muito bem, Viçosa, oh, coisa boa. Então, olha como é sério, gente. As vivências das crianças constroem as memórias afetivas. E o momento do soninho é momento de quê? Que essas estruturas se acomodam
e que dentro da rede neural da criança, né, eu não vou falar muitos termos técnicos, mas assim, nessa questão dessas memórias que fazem mais parte da formação da personalidade, elas se estabelecem e começam a fazer parte dessa criança. Por exemplo, pessoas que você vê que tem um ritmo muito acelerado, com certeza ele vivenciou na infância, talvez, aquelas situações de quê? De muita tensão. Seja ou viveu com pessoas muito aceleradas, pessoas muito estressadas, viveu num ambiente de falar muito alto, de gritaria talvez, e aí tudo isso ajudou dentro da carga genética, mas também dentro das relações, que ela se tornasse uma pessoa mais acelerada. Porque traz dentro da gente, né, no momento de formação dessa personalidade, o quê? Sempre aquela reação de quê? De resistência e luta. Então, essas situações fazem parte, tudo isso está dentro do processo de desenvolvimento infantil. Jatna, por que você está falando isso? Porque a BNCC, ela está falando, tudo que ela propõe está dentro disso, dentro do desenvolvimento infantil, tá? Legal, amigo, que bom. Então, olha só, outra coisa que eu queria que vocês pensassem dentro da soneca, eu registrei até aqui, essa parte eu já falei, é sobre a questão da associação. Porque professor trabalha tanto a questão motora, as questões de vínculos afetivos, a gente trabalha tanto, às vezes a gente trabalha e não sabe nem por que faz isso. A gente trabalha dentro dessa questão de cores, sabores, porque o desenvolvimento infantil se dá dentro desse universo. É provando o mundo, é sentindo, percebendo que as conexões se estabelecem e as aprendizagens se estabelecem junto à mente, certo? Então, olha só, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem trabalha aí com o grupo a partir de 3 anos, oi, Kelinha, beijo, lindona. Quem trabalha com as crianças de 3 anos? Quem trabalha? Sabia que a partir de 3, 4, 5 anos? Ai, que pena, meu amor. Vou disponibilizar sim o vídeo, tá? Vou deixar gravado. Então, olha só. Essa questão das crianças de 3 anos, 3, 4, 5 anos, principalmente a partir dos... Eita, meu Deus do céu. Desculpa aí, deu uma pausa, não sei o que foi. Eu tô aprendendo a lidar com isso, minha gente. Aí, olha só, as crianças de 3 anos, a partir dos 3 anos, elas começam a ter o desenvolvimento das memórias conscientes. Que é isso, Jatna? Assiste lá aquele desenho animado, Divertidamente. Já assistiram? Quem não assistiu, eu recomendo, tá? Minha recomendação de hoje é assistir Divertidamente. Dá para assistir com os filhos, com os netos, com todo mundo. E assistir Divertidamente, vocês vão perceber que ela fala sobre a construção das memórias estruturantes. O que é isso? Lembra quando a alegria fica lá toda assim, meio sem saber o que fazer e fica sempre freando a tristeza para que as memórias estruturantes da criança fossem sempre memórias felizes? Lembra disso? Geralmente quem vive essa batalha somos nós, os responsáveis pelas crianças, não é isso? A gente fica sempre, né, os pais responsáveis pelas crianças que são realmente responsáveis, porque tem uns responsáveis aí que nem se preocupam com isso, que se preocupam para que as crianças tenham memórias alegres. Porque, Jadna, é interessante que as crianças tenham memórias alegres, memórias afetuosas. Essas memórias alegres e afetuosas tanto faz uma liberação hormonal, metabólica e tudo mais em relação ao biológico da criança, que são favoráveis ao desenvolvimento dela, biologicamente falando, como também favorece ao desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Então, quando eu permito que a minha criança tenha momentos de alegria,
como também momentos desafiadores, como o não. O não é desafiador, tá? Para uma criança ouvir um não, não é uma coisa fácil. Ele precisa se reestruturar para poder o quê? Não fazer aquilo que ele estava a fim de fazer. Para não ter aquilo que ele estava a fim de ter. Então, momentos desafiadores e momentos de afeto, momentos de alegria, né, fazem com que essa criança ela seja construída emocionalmente e a sua personalidade, ou seja, essa criança, olá amore, essa criança como um todo, ela é formada dentro dessas vivências e convivências. Por isso que a BNCC, ela trata tanto de campos de experiência, por isso que eu atrelei, estão entendendo? A gente colocou lá no título o quê? Memórias afetivas e campos de experiência. Porque essas memórias afetivas, esse ser criança, essa primeira infância, está totalmente estruturada dentro disso aí. Dentro dessa questão de que é nesse dia a dia, nessa rotina, nessas propostas de interação com a criança, nas brincadeiras que a gente faz, nessas rotinas que a gente estabelece da hora de acordar para a hora de dormir, que vão formar essas memórias estruturantes, essas memórias conscientes, seja qual for o sentido que ela traga, tá? Seja o olfato, seja a visão, seja a audição, seja a pele, o toque, o tato. Então, independente do que ela vai despertar, em que parte que ela vai ficar mais registrada, mas essas memórias vão ficar consolidadas e vão passar a ser conscientes, ou seja, vão começar a fazer parte da historicidade, da construção histórica dessa criança. Deu para entender? Deu para entender? Bota uns coraçãozinhos aí para eu ver. Se até aqui tá tudo ok, se eu posso dar continuidade. E não tem coração, então não deu para entender nada. Cadê? Se eu ver um coraçãozinho subindo, então deu para entender. Vamos embora. Então, vocês estão dizendo para mim, vamos que vamos. Olha só, isso. Essas memórias conscientes, isso, minha irmã, é algo assim que quando eu li sobre isso, eu tinha lido um pouquinho antes, tinha estudado umas coisas, mas agora eu tô tendo um tempinho para aprofundar um pouquinho mais. E é um campo de curiosidade minha também, né? Porque, assim, o meu campo maior de estudo é a aquisição da linguagem escrita. E para a aquisição da linguagem escrita, tem outras situações que eu preciso entender para poder chegar nesse campo. E foi quando eu fui estudar a questão da memória, por causa dos textos de memória. Aí eu cheguei nisso, olha que negócio, que história, né? Mas depois eu conto um pouquinho da minha história. Agora é para falar das memórias afetivas. Então, assim, outra coisa que eu queria falar para vocês é que o carinho e a proteção, eles promovem reações que eles permitem que a aprendizagem se estabeleça. Ou seja, a gente cai de novo aonde? Nas construções das memórias afetivas. Momentos e situações acolhedores. É por isso, professor, é por isso, professora, é por isso, papai, mamãe, vovó, que a gente precisa sempre fazer o quê? Momentos com a criança que sejam acolhedores. Porque quanto mais acolhida, mais ele libera o cortisol na medida certa. Ele não fica numa situação de estresse. Então ele fica uma criança mais tranquila. E nessa tranquilidade a aprendizagem se consolida de uma maneira muito mais significativa. Então olha que interessante. Quanto mais a criança... Por isso que, assim, professores podem dizer aí pra mim que é isso mesmo. Que legal, meu amor. Olha só. Por isso que a gente precisa pensar em situações de acolhimento. Professores podem me ajudar. No momento, comecinho do ano letivo, sem pandemia, o que é que acontece? Criança chora pouco ou chora muito? Temos que não choram na primeira semana, choram na segunda, na terceira, mas sempre, os coraçãozinhos, não tem? O momento do choro é um momento de muito estresse. É momento de estar passando atividades com foco
em aprendizagens sistematizadas, sim ou não? Não. Né? É momento de quê? É momento que eu preciso fazer o quê? Acolher. Para que a criança fique o quê? Muito choro, não é não? É isso mesmo, por vários dias. Esse período a gente chama de quê? Período de adaptação. Não é assim? Muito. Período de adaptação. É período de quê? Muito bem, de afetividade, muito bem, Ninha, de muito aconchego. É um período de quê? Muita música. Vamos colocando aí. É período de quê mais? É período de acolher, porque a criança está com o emocional dela totalmente instável. Ele está num momento, num lugar totalmente estranho. Ah, mas ele foi daqui da escola ano passado, que se não chora mesmo. Ano passado, cara, ele tinha conexões neurológicas que esse ano, você sabia que ele não tem mais? Já? Você está dizendo que o menino tem perda neurológica? Tem. Meu Deus, isso é normal? Muito. Todos nós temos perdas neurológicas. Se a gente não tiver, novas redes não se estabelecem, novas conexões não se fazem, e a gente não consegue fazer com que essas memórias conscientes se estabeleçam. A gente não consegue fazer com que a criança tenha toda a condição neurológica para que a aprendizagem se estabeleça e o desenvolvimento aconteça. Então, se eu vou trazer algo novo dentro de um momento de instabilidade, não é a proposta. Se a criança está num momento de estabilidade emocional, eu não devo, por hipótese nenhuma, fazer nada mais ou além do que o quê? Aconchegar e acolher. A afetividade é a linguagem da educação infantil. Eu preciso preparar a minha turma, preparar o meu grupo para que eles estejam totalmente aptos e presentes para o momento da aprendizagem. Então, músicas, no momento, por exemplo, como você colocou aqui, uma aula de psicanálise, quase, né? Mas tem um pouquinho de neurociência, tem didática, a gente vai fazendo. Mas é por isso que a gente precisa entender do desenvolvimento infantil. A gente precisa compreender quem é essa criança, como ele aprende. Porque é só a partir da criança que as aprendizagens serão significativas. Entendeu por que a BNCC ela trabalha com o quê? Com aprendizagem. BNCC não fala de ensino. Ensino vai falar o PPP. Ensino vai falar lá na proposta pedagógica. Ensino vai estar lá na tua proposta de atividade. Mas a BNCC ela traz o quê? Aprendizagens significativas e necessárias, básicas, para cada grupo etário. Certo assim? Faz as junções, isso aí. Então, olha só. Compreendido essa questão das memórias afetivas, que as memórias afetivas nada mais são do que eventos do dia a dia, nós estamos sim ou não no dia a dia das nossas crianças? Estamos. Mas nós não estamos mais dia a dia como antes. Nós estamos através de um vídeo, através de um áudio, através de uma atividade, de uma brincadeira mandada para casa, né? Nós não estamos mais como antes. Que bom que vocês estão gostando. Então, assim, então os nossos momentos se tornaram mais curtos e a gente perdeu aquele olho no olho, o toque, aquele ouvir do balbuciar dos nossos bebês, das conversas engraçadas com as nossas crianças bem pequenas e as nossas crianças pequenas. E aí, Jadna, como falar dos campos de experiência? Como trazer os campos de experiência nessa distância? Como ajudar os pais a vivenciarem e a trazer essa questão dos campos de experiência dentro das propostas? Como melhor auxiliar esses pais? Porque eles serão os adultos mediadores, né? Os pais irresponsáveis serão os adultos mediadores dessas ações que a gente está propondo, seja por um vídeo, seja por uma atividade de interação, mas são eles que estão lá.
E aí, como auxiliar isso? Compreendendo os campos de experiência. E aí eu vou falar para vocês. Existem experiências que podem ser vivenciadas dentro dos lares das crianças? Existem, sim ou não? Essas experiências vão trazer aprendizagem, sim ou não? Vão sim, porque a criança está em pleno desenvolvimento. Quantos bebês que vocês tinham na sala com 2 anos retornando, vão retornar com quantos? 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses? Vão retornar com quanto tempo? Vamos fechar em 2 anos e 4 meses, tá? Uma criança de 2 anos e uma criança de 2 anos e 4 meses é a mesma criança? Sim ou não? É a mesma criança? Né? Não é mesmo. A criança, a criança de 2 anos. Criança de 2 anos é totalmente diferente da criança de 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 meses. Por quê? Muita aprendizagem aconteceu, muitas conexões, muitas memórias começaram a fazer parte da vida dela, para muitas construções dessa identidade, da personalidade, porque a aprendizagem sem desenvolvimento não existe na educação infantil, tá? Aprendizagem é desenvolvimento infantil, desenvolvimento infantil é aprendizagem. Anota isso aí, tá? Não esquece. Aprendizagem na educação infantil é desenvolvimento. Então, isso está atrelado a outro. Por isso que são objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Por isso que na BNCC trata assim. E aí, eu queria compartilhar com vocês, pena que não dá para compartilhar o slide com vocês aqui. Mas eu vou falando. Vocês concordam? Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Meu Deus do céu, no instante esse tempo passa. Mas vamos lá. Eu tô amando vocês na minha janela, viu? Deixa eu ver aqui. A criança é um ser observador. Ela aprende todos os dias. É verdade. É uma aprendizagem. Por quê? Porque ela está em desenvolvimento. Entendeu? Não existe stand-by para a criança. Não existe esse isolamento, ela está se desenvolvendo, está criando estratégias para se desenvolver. Agora, esse desenvolvimento pode ser o quê? Salutar, ou pode ser um desenvolvimento que pode prejudicar, sim, futuramente, até as aprendizagens que acontecerão pós-pandemia. Então, por isso que nesse momento a gente tem que ajudar, colaborar nesse desenvolvimento para que ele seja o quê? Salutar. Existe construção de memórias afetivas boas, mas existe construção de memórias afetivas ruins? Existe. Não é à toa que existem os traumas. Já ouviram falar nos traumas de infância? Eles existem. Por quê? E já está dizendo, o trauma de infância aconteceu quando? Na infância. E essas memórias constroem a pessoa. A pessoa é mais introspectiva, é mais extrovertida. Muitas situações acontecem. Eu podia falar um pouquinho também do que acontece na chegada da adolescência. Gente, é muito interessante. Me interessa muito aqui para nós, porque eu tenho um filho que vai completar 12 anos, então me interessa demais. Mas isso é para um outro momento, estamos falando de criança. Então, bora lá. Olha só, dentro de todo esse pano de fundo que eu apresentei para vocês, quem são as nossas crianças? Eu falei só de um pedacinho delas, tá? Só falei só da construção das memórias que tem a ver com a rotina do dia a dia delas. Olha só, o que é que a BNCC trouxe, juntamente com o referencial curricular de Alagoas e todas essas propostas, que é uma proposta, é considerada assim uma proposta inovadora, a proposta da BNCC, que é o quê? Primeira coisa, e isso é bom até para os pais ouvirem. Qual é a primeira proposta trazida pela BNCC com os campos de experiência? Romper uma lógica de educação infantil preparatória para o ensino fundamental. Isso mesmo, a gente não vai preparar para o ensino fundamental. A gente vai trabalhar para que as crianças deem continuidade à próxima etapa. Mas a gente não vai preparar. Porque o ensino preparatório, se vocês lembram, quem é das antigas como eu, sabe, que o quê? O que era preparatório?
Preparatório, boa tarde. Preparatório era o quê? Preparatório era alfabetizar. Ui, um mosquito me picou aqui. Era isso. Alfabetizar tão somente. E era considerado o quê? Aquele conhecimento fora. Que a criança precisava saber para poder chegar ao primeiro ano. Todas as outras questões eram desconsideradas. Então, algo que a LDB já tinha rompido e a BNCC vem romper completamente é com aquele ensino preparatório. A educação infantil agora já tinha, através das diretrizes, mas a BNCC ela vem reafirmar que a educação infantil tem lugar, é a primeira etapa da educação básica e ela tem um lugar e uma lógica de existir. Tá? Que é o desenvolvimento infantil e a subjetividade do sujeito. Esse desenvolvimento é considerar a etapa dos 0 aos 6 anos como etapa, um momento de desenvolvimento. Como a gente perdeu as crianças de 6 anos, elas estão lá no primeiro ano, então a nossa educação infantil se dá agora dos 0 aos 5 anos e 11, né? Mas os 6 anos ainda faz parte da primeira infância, então a gente tem que ter muito cuidado neles. Olha só. Outro ponto é romper com a lógica de uma organização curricular fragmentada e baseada em componentes curriculares ou áreas de conhecimento. Ah, Jade, não. Você está dizendo que eu não vou trabalhar mais a matemática? Que eu não vou trabalhar mais o português, a ciência, como componente curricular? Não. Você vai trazer os conhecimentos. E os conhecimentos, eles estão fragmentados? Sim ou não? Conhecimento social, ele está fragmentado na sociedade? A gente vê as coisas fragmentadas? Não, a gente vê tudo. Oi, meu amor, o Rick chegou. A gente vê em tudo dentro de um contexto. Eita, tem gente ali de 14 anos também. Eu acho que eu vou ter que fazer uma live sobre a questão da pré-adolescência e adolescência. Olha só. Então, isso quer dizer que romper com essa questão dos componentes curriculares é trazer o ensino de maneira integral, porque esse sujeito é integral, e contextualizado dentro das experiências sociais que a criança vive. Então, ela vai ter experimentações na contagem, retirando, colocando, vai. Mas essas experimentações dentro de um contexto que seja vinculado ao campo social. Porque isso é comprovado que a consolidação das aprendizagens acontece de uma maneira muito mais significativa. Isso faz parte do desenvolvimento infantil. Então, a primeira coisa também é pensar que não se fragmenta mais conhecimento. Por isso que a gente leva atividades como o quê? Contação de história, a gente brinca de faz de conta, brinca de quê? A gente brinca de mercadinho, a gente brinca de... Posso fazer uma brincadeira com vocês? Posso? Eu vou fazer. Eu vou fazer uma brincadeira. Vamos lá para momento brincadeira. Olha só. Que palavras tem na sua casa? Tem palavra na tua casa? Tem já nos livros. Não tô falando de livro não. Assim, quando você anda na sua casa, você vê palavras escritas? Sim ou não? Oi, a Berna, que linda. Ai, que bom. Então eu vou brincar, ela disse que eu posso. Tem palavras? Vamos procurar? Onde tem palavra na minha casa? O que é palavra? Aqueles códigozinhos que parece com um número. Tem palavra na minha casa, eu vou mostrar. Olha o que eu achei na minha casa. Propaganda de graça do Brilhante. Olha. Palavra brilhante. Olha. Eu tô fazendo um caça-palavras, tá? Que outra palavra tem na minha casa? Olha. Eu tô fazendo muita limpeza na casa. Olha que massa, tem a palavra aqui, ó. Casa. Olha.
Dá para propor um caça-palavras dentro de casa? Sim ou não? Dá. Dá sim. Dá para fazer isso, gente. Olha que legal. Dá para fazer um caça-palavras. Olha, tem gente, Philips, rótulos, sim. Dá para ver o quê? O nome lá da marca da minha TV. Que mais? Já ia falar. Dentro da geladeira tem uma porção. Vamos não pra lá, senão vocês não voltam. Pelo amor de Deus, não vai pra geladeira não, senão você não volta pra lá. Termina já. Você vai já. Troia, olha só, tem lá. Olha quantas palavras. Galera, o que mais? Tem palavras. Dá pra fazer caça-palavras, gente, com uma brincadeira. Que a brincadeira é uma linguagem de quem? Da criança. E ajuda nesse desenvolvimento infantil porque faz parte dela. E faz parte do dia a dia da criança. O dia a dia da criança é organizado como? Através de brincadeiras. A rotina da criança dentro da mente dela é organizada dessa forma. Ó, rotina, memórias afetivas, aprendizagem. Estão vendo como as coisas se conectam? Então, olha só, quando eu, professor, digo, vamos brincar de caça-palavras dentro de casa. Quantas? Caça pra mim, deixa eu ver, 3 palavras que tem na tua casa. Eu tô trabalhando linguagem. Eu estou trabalhando com interação e brincadeira, os eixos estruturantes. Eu estou garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Sim. E eu estou construindo memórias afetivas significativas. Olha como é importante, gente. Por isso, quando a gente fala da BNCC, dos campos de experiência, é disso que a gente está falando. São dessas possibilidades que a gente estabelece. De maneira simples, tempo curto que nós temos, vamos usufruir da melhor forma, mas a gente precisa entender a criança e compreender essa criança. A gente precisa falar com esse pai, ó paizinho, ó mãezinha, ó vovó. Falar para quem cuida da criança que o quê? Faz com que o momento antes de ele dormir seja o melhor momento. Não deixa para dar a palmada para ele dormir, não. Faz com que o momento antes de dormir seja legal. Que o momento depois da brincadeira, se ele quiser tirar um cochilo, pode. Ah, mas se eu deixar ele dormir, ele não dorme de noite. Deixa só um cochilinho. Meia horinha, gente, já ajuda nessa cristalização das memórias. Ou seja, contribui na aprendizagem. A criança, ela se dá... Eita, que bom! Olha só, a aprendizagem se dá dentro dessas 3... eu vou chamar de perspectivas, tá? Me fugiu o nome, vou chamar de perspectiva. Socioemocional, sociocultural e cognitivo. Esse é o sujeito integral. É dentro dessa integralidade que eu vou considerar a criança. E olha só, a proposta também dos campos de experiência, ela vem trazer uma visão de integralidade e desenvolvimento, ou seja, disso que eu falei agora. Também tem maior clareza e compreensão do processo de desenvolvimento das crianças ao longo da primeira infância. Ou seja, eu vou trazer... Meu, não dorme, não. Tem criança que não dorme, mas o cochilo é bom, viu? Principalmente até os 3 anos. 2 cochiladinhas durante o dia é salutar. Tem maior clareza e compreensão do processo de desenvolvimento da criança. Ou seja, todo o processo de inovação está nessa perspectiva de conhecer a criança, compreender como ela é e o desenvolvimento durante a primeira infância, para que as atividades sejam planejadas considerando o seu desenvolvimento, porque se tem desenvolvimento, tem aprendizagem. E outro ponto que eu queria falar com vocês é a organização das práticas, a partir de atividades que façam sentido para as crianças. Quais práticas que você está fazendo, professor e professora, para que a criança ela interaja em casa ou até que ela reproduza em casa? E aí? Faz sentido para ela? Aí vamos pensar, o que é que faz sentido para a criança? O
que é que faz sentido para a criança? Brincar. Interagir brincando. Por isso que os eixos da BNCC são o quê? Os eixos estruturantes: interação e brincadeira. Certo? E aí? Hoje só vai dar para citar os 5 campos de experiência. Posso deixar, coloca aí para mim. Posso deixar para a próxima quinta-feira um falar de campo por campo de experiência? Pode ser? Para poder dar tempo. Façam sentido para a criança, isso mesmo. Né? Por exemplo, a Jarleide pediu um exemplo. Tem gente que tá dizendo pra mim, tudo bem. Então, eu vou destrinchar os campos de experiência na próxima live, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer um por live, eu vou pensar direitinho, eu vou fazer uma geral e depois fazer um por live. Pode ser? Para que a gente entenda direitinho o que são os campos de experiência. Mas eu já queria passar para vocês que os campos de experiência são arranjos curriculares. Estruturas para eu organizar. A partir do quê? São campos. Vou falar os 5, tá? O eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Não são componentes curriculares, nem estão atrelados a eles. São campos de experiência, espaços de experimentação que a gente vai transcorrer nele e nortear o nosso trabalho pedagógico. Ele não se constitui dentro dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento num currículo. Ele é o quê? Aquilo que vai nortear as práticas pedagógicas, considerando o quê? Experiências que favoreçam ao quê? Vivências e experiências que favoreçam a aprendizagem da criança. E a aprendizagem é o quê? Desenvolvimento. E esse desenvolvimento se dá no dia a dia. E esse dia a dia constrói memórias e aprendizagens. Certo assim? Será que a gente conseguiu fechar o nosso pensamento e entendeu por que são campos de experiência? Acho que deu pra gente entender, não foi? Olá, Eveline, ai que honra, meu Deus. Tô me sentindo muito honrada por vocês aqui, certo? Então, olha só. Não sai ainda não. Tô feliz, ó, gente pra caramba hoje. Ai, graças a Deus. Chama mais. Ai. Eu tô aprendendo ainda a fazer esse negócio, mas a gente aprende. Olha só. Então, era isso que eu queria que vocês entendessem. Por que os eixos estruturantes são brincadeira e interação? Dentro de tudo isso, a gente tem os direitos de aprendizagem, que eu acho que eu já vou... Eu posso falar para vocês aqui. Acho que é interessante pelo menos citar, né? Que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? Conviver como garantia de direito, certo? De que a criança, o quê? A criança, para pensar, conhecer-se e pensar no outro. Então, essa convivência tanto consigo quanto com o outro. Brincar é o quê? Situações enriquecidas e planejadas pelo professor para que essa ação que é da criança se manifeste em todo o processo de desenvolvimento dela. Participar é o quê? Tanto participar seu lugar, como também enxergar o lugar do outro e a partilha de momentos e de situações, né? E de pessoas também. Quanta dificuldade de partilhar os pais, quem era filho único e teve irmão, né? Dificuldade de partilhar a professora. Explorar, a criança explorar sozinha diferentes materiais, elementos simbólicos, músicas, histórias, ela tem esse direito. Ela tem o direito também de se expressar, né? De argumentar, de tomar suas decisões, de ver como isso afeta, a decisão dela afeta tanto a ela quanto o coletivo ao qual ela está presente. Por exemplo, um momento que o professor fala ai, que afeto trouxe, tanto no verbal do que o professor fala, quanto também nas ações que acontecem. Não, então você não vai. Essas
situações vieram o quê? Decorrente de uma expressão da criança, seja uma expressão corporal através da birra, se jogou no chão, seja através de uma expressão ao qual a criança argumentou, mesmo sem ter adquirido a linguagem convencional. Ou seja, a criança fala lá, você não entendeu nada, você sabe que ela está se expressando e ela está reclamando de algo. E dentro do contexto que você está, você vai entender que ela está se expressando e ela está expressando o quê? Algo que ela ficou indignada. Certo? Então, essas expressões todas são consideradas. E conhecer-se, que também está totalmente atrelado ao primeiro, né? Como direito de o quê? Do cuidado, de aprender a cuidar de si, trazer para a criança, eu não gosto dessa palavra despertar, trazer para a criança a consciência sobre o seu corpo, sobre o que ela vive, sobre o que ela explora, sobre as pessoas com quem ela convive, então sobre os objetos com quem ela interage, então tudo isso, conhecer-se e conhecer-se dentro de um contexto. Certo? Então, esses são os direitos de aprendizagem. E é dentro, gente, dessa maravilha que é garantir direitos, que é por isso que existe a educação formal, é a garantia de direitos de aprendizagem, que vem o quê? Esse arranjo curricular chamado campos de experiência, que a gente vai falar, vai tentar destrinchar melhor no próximo momento. Tem pergunta? A aprendizagem significativa desenvolveu na educação infantil e a memória afetiva, não entendi ainda. A memória afetiva, amor, está totalmente atrelada a esse desenvolvimento da aprendizagem. O que são as nossas aprendizagens, se não elas estão ligadas também à ordem da memória? Né? A consolidação das aprendizagens, ela se dá nesse caminho. Então, a criança, no seu período de desenvolvimento dos 0 aos 5 anos e 11 meses, que é a nossa faixa etária aqui que a gente está conversando, ela está num desenvolvimento muito, a gente pode chamar até de furacão. E é nessa proposta de desenvolvimento, ou seja, como é que se constrói as memórias afetivas? Não é no dia a dia, na rotina, e através de eventos que acontecem à criança. Então, esses eventos fazem parte da rotina. Então, nós temos eventos que nós proporcionamos para as crianças diariamente, sim ou não? Sim. Então, dentro dessa construção da memória afetiva, nós estamos propondo o quê? Aprendizagem. É isso que eu queria que vocês entendessem, o quanto a construção das memórias afetivas estão ligadas a esse momento de aprendizagem. E o quanto nós temos na BNCC objetivos de aprendizagem e desenvolvimento relacionados ao quê? Ao socioafetivo, que mais se ajustam a essa questão da memória afetiva. Então, assim, é isso que eu queria que vocês entendessem e que vocês possam propor para os seus professores e vocês, professores, possam propor para as suas crianças. Que memórias afetivas significativas sejam cristalizadas nesse momento, sejam estruturadas através das propostas de atividades que vocês coloquem. E dentro dessa estruturação de memórias, com certeza, aprendizagens acontecerão, porque desenvolvimento das crianças virão também juntamente com isso. Talvez não pela sua atividade, mas pelo contexto inteiro ao qual ela está inserida, e a sua atividade é um dos elementos que talvez seja o evento que faça com que essa memória afetiva aconteça e favoreça a aprendizagem. A afetividade, a memória afetiva, ela pode favorecer, considerando essa criança como um ser integral. Ficou claro agora? Que bom, meu amor, que bom que você entendeu. Se tiver mais alguma dúvida, a gente coloca aí. Então, olha só, assim, o tempo nosso é curto, né? Eu tenho mania de falar muito. Mas, olha só, me pediram para cantar a música do Jacaré, tá? Então, também, a Jardim também me pediu um exemplo. Aí, eu vou cantar a música do Jacaré, Ricardo. Uhul! Vamos lá? O jacaré foi passear lá na lagoa.
O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Bate palma, foi por aqui, foi por ali. Gente, eu não tenho uma coisa pra contar pra vocês. O jacaré que mora lá na lagoa tava morrendo de fome. Mas tava com tanta fome, tanta fome, tanta fome, que ele foi lá, né? Sabe o que ele tava procurando? Peixinho. Sabe o que ele achou? Um peixinho. Aí ele olhou, se aproximou, abriu a boca e... nhaque! Conseguiu pegar o peixinho? Por causa da hora ele conseguiu, tá? Mas ele não consegue tão rápido assim, não. E aí o jacaré comeu e deu um sono. O jacaré já foi embora da lagoa e eu vou também. O jacaré já foi embora da lagoa. Ele foi por onde? Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. E o jacaré foi dormir assim. Aprendizagens acontecem no momento de contação de história e música como essa. Acontecem. Mas como o jacaré foi embora, eu também vou, tá? Beijo e até a próxima. E aí a gente consegue depois situar um pouquinho a história do jacaré com os campos de experiência no próximo Conversa na Janela. Pode ser assim? Amo vocês, espero que tenha sido muito produtivo. E assim, vocês estão sendo um momento muito especial para mim, tá? Tá sendo uma turma muito bom de ver da minha janela. Tô amando conversar com a minha janela com vocês. Beijo, até a próxima. Tragam mais pessoas, porque nessa janela sempre cabe mais um. Beijo. Até a próxima quinta-feira. Aguarda aí na agenda, viu? Não me deixe só. Até quinta. Beijo.